Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar foco narrativo. Nós estamos trabalhando narrativa. As narrativas elas podem ser ficcionais ou baseadas em fatos reais. O foco narrativo ele nos ajuda a direcionar a narração que estamos escrevendo ou que estamos lendo. O narrador ele nos dá um norte, uma orientação de onde esse enredo, essa narração, ela irá seguir, por onde ela irá seguir, por aonde ela irá chegar. Então, vamos nos atentar aí a alguns elementos dessa narrativa para que vocês consigam construir uma que será cobrada na atividade avaliativa. Eu vou cobrar tudo, desde margem regular, a obediência dentro dos elementos da narrativa, a questão do foco de narrador-personagem, narrador-observador, narrador onisciente também, personagem, tempo, tudo isso eu irei cobrar na atividade avaliativa de vocês. Então, precisam prestar atenção, construir esse conhecimento para aplicar na hora da nossa atividade. Vamos lá. Vamos lá, turma. Nós vamos ver o foco narrativo em terceira pessoa. Quando nós falamos em foco narrativo, é a questão do narrador mesmo. O autor, ele vai pegar esse foco narrativo e vai fazer em terceira pessoa, ou seja, ele não participa, o narrador não participa dessa história. Então, nós temos aí alguns tipos de narrador em terceira pessoa. O primeiro deles é o narrador onisciente. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Esse narrador onisciente, ele conta os fatos, não participa deles e vai além, né? Ele conta também algo que está dentro dos sentimentos, dentro da cabeça das personagens. Então, ele vai de uma forma mais profunda dentro desses personagens. Conta ali os sentimentos, as angústias, por isso que chama de onisciente. Nós temos um livro bastante conhecido na literatura brasileira que trata a questão desse narrador onisciente aí, que é aquele livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Ele fala muito, né, dos sentimentos de Macabeia, e quando Macabeia está lá falando dentro das suas aflições, ele mostra muitas tristezas, as angústias nas quais ela vai passando. Outro tipo de narrador é o narrador observador. Esse daqui vocês já vieram estudando durante o ensino fundamental inteiro. Ele conta os fatos, não participa deles, mas também não entra de forma profunda, né, nas ações das personagens. Não conta detalhadamente o que acontece na mente desses personagens. Vamos também ao foco narrativo em primeira pessoa. Nesse caso aqui, o narrador ele participa da história, ele participa de toda a trama, ele faz parte do enredo, do que acontece dentro dessa história. Vamos ao enredo. O enredo é o outro elemento da narrativa e é o quê? É a própria trama da narrativa, ou seja, o desenrolar dos acontecimentos. É tudo o que aconteceu aí. Eu pedi para vocês que vocês fizessem uma narrativa. Então, tudo aquilo que vocês contaram, vocês estruturaram dentro de um enredo. Então, organizaram dentro de um enredo. Vamos lá, dando continuidade. Nós estudamos o foco narrativo, narrador em terceira pessoa, narrador em primeira pessoa, o enredo da narrativa e agora nós vamos para os personagens. Nós estamos estudando assim de forma gradativa porque você, na hora de produzir seu texto, na hora de produzir sua narrativa, você deve escolher cada uma desses elementos. Então, vamos aos personagens.
Nós temos os personagens protagonistas, que são o personagem principal da história, que pode ser um, dois, três, quatro, cinco, dependendo do que você está contando. Nós temos os antagonistas, eles lutam contra algo ou alguém. Nesse caso aqui, geralmente são contra os protagonistas e as ações realizadas por eles. Nós temos também aquele personagem caricatural. Esse personagem caricatural, ele pode nunca ter sido apresentado a vocês, mas ele aparece como um personagem típico. É um nordestino, um mineiro. Então, ele segue aí uma linha, né? Aquele mais engraçadinho. Então, nós vamos tomar aí um Jeca, né? Bem engraçado. Então, é um personagem caricatural. Ele toma esses moldes. Vamos ao espaço também. O espaço é o lugar onde decorre toda a ação do enredo, né? Onde decorre toda a história. Onde se movimentam também aí os personagens. Esses personagens eles vão se mover nesse espaço. Então, esse espaço, ele nos mostra onde a história está acontecendo. Vamos lá, turma. O último ponto da narrativa é o último, mas não menos importante, que é a questão do tempo. Indicam a sucessão das horas, dos dias, dos anos, assim como a noção de presente, passado e futuro dessa narrativa. Olhem só. Então, você tem que observar na hora da sua leitura essa questão de noção de tempo. Por exemplo, eu estou contando uma história e a criança deveria estar na escola, por exemplo. Então, se ele deveria estar na escola, vamos lá. Esse fato ocorre durante o dia, durante um dia, e aí nós já temos mais ou menos, uma noção de tempo, uma manhã ou uma tarde, dependendo do horário que essa criança estude. Mas nós vamos ver se é no presente, se ele conta os fatos no presente, no passado ou no futuro. Também tem isso. Vamos aqui ao tempo cronológico. Se eu estou falando em tempo cronológico, nós vamos com um tempo bem organizadinho. A criança acordou, tomou banho, escovou os dentes, foi para a escola, ele teve o recreio, teve a quarta aula, a quinta aula, voltou para casa. Então, isso aqui é um tempo cronológico, é organizado. É a mesma coisa da contagem do tempo da nossa vida. Nós contamos em tempo cronológico. Nós nascemos e vamos crescendo. Isso é uma contagem de tempo cronológico. Aí nós temos também aqui o tempo psicológico. Esse tempo psicológico, para alguns alunos, a gente tem uma maior dificuldade de entender. Por quê? Porque ele vem e volta muito no tempo. Ele vai dentro da cabeça da personagem. Você vai incorporar aí as ações dentro desse pensamento do personagem mesmo. Às vezes ele está contando um fato aqui, mas é um fato que aconteceu na infância. Então não segue um tempo certinho, cronológico, organizadinho, não. Ele vai e volta no passado, no futuro, conta situações do presente. Então, isso é um tempo psicológico. Vamos lá. Outro ponto que nós temos que nos atentar são os elementos da narrativa nas histórias em quadrinhos. Professora, mas nas histórias em quadrinhos a estrutura é completamente diferente da narrativa. Não, caro amigo. A história em quadrinho também é uma narrativa. Só que lá nós usamos dois tipos de linguagem: a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A verbal são todos os balões, com as palavras e expressões, onomatopeias.
E a linguagem não verbal são os desenhos, o cenário. Por isso que se diverge um pouco das narrativas escritas. Por quê? O enredo continua a mesma coisa, você vai contar uma história. Mas o cenário, o espaço e o tempo são contados principalmente através da linguagem não verbal, das situações de imagem que você vai vendo. Então, eu vou deixar para vocês uma atividade sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo para ver onde foi que vocês se perderam. Não conseguiu solucionar com o vídeo? Estou à disposição. Me chamem no privado, a gente conversa, bate um papo legal e vocês vão solucionando as atividades. Por enquanto, é só. Um grande abraço, bom fim de semana, bom descanso e até mais.